Ok, estamos de volta aí e mais uma vez lembrando do Bora Lá fica em frente ao Correio da Várzea, ao lado da Original Drogaria e Bora Lá sempre com ofertas todos os dias, ofertas no Bora Lá, em frente ao Correio, ao lado da Original Drogaria. De tantos comentários que eu tenho no programa de hoje, que são muitos, né? Tem um aqui que me é destaque, mas isso aí seria um outro debate, não é hoje, né? Se destacou para mim. A Maria Felício, ela é do Rio de Janeiro, ela botou aqui, as pessoas continuam sendo escravizadas, catadores de lixo. Onde se ouviu um absurdo desses? Mas é verdade, catador de lixo hoje é uma profissão, lamentavelmente é uma profissão, catador de lixo, né? As pessoas vivem com isso, vivem disso, infelizmente. Mas é verdade, aqui em Teresópolis são muitos, tá? Não são poucos não. Vereador, é o seguinte, eu tenho uma foto aqui, nós temos uma foto, na época do governo Jorge Mário, pedi até para a gente colocar essa foto de volta aí. Na época, o governador Sérgio Cabral, o Carlos Mink, o Jorge Mário e o presidente da Assembleia, o Pisciani, Jorge Pisciani. Já falecido aí o Jorge Pisciani. O Sérgio Cabral já está aí, já está solto, vai virar enredo de escola de samba. O Jorge Mário hoje mora fora de Teresópolis, já não mora mais aqui. E o Carlos Mink continua aí na sua luta. E eu queria agora uma foto na época quando, no governo Jorge Mário, a outra foto, na época do governo Jorge Mário, em que, essa foto aí, aquele lá embaixo que você está vendo, aquilo ali é o churume sendo tratado. Aí quando o churume, depois do tratamento, aí sim ele era jogado dentro do rio, que lá embaixo passa um rio. Isso aí, nada disso mais existe, que daí subiu um novo lixão. Daí subiu o verdadeiro lixão. Essa obra foi iniciada, hoje é isso aí. Aquela obra, aquilo que nós vimos lá, aquilo que nós vimos foi lá embaixo. Aí minha pergunta, vereador, como acabar com esse lixão? Não tem um projeto, não existe um projeto? Você não poderia criar um projeto para que a gente acabasse com esse lixão, se possível até tirá-lo daí? Hélio, olha só, dizer até que isso responde até o que essa senhora disse aí no comentário. Primeiro que os catadores não é uma profissão, mas ela existe, e dizer o seguinte, que é muito honrada, porque o bem que eles trazem para a população, o bem que eles trazem para o meio ambiente, agora ela precisa ser ordenada de uma maneira correta, que é fazer uma usina de tratamento e ter equipamentos, EPIs corretos, a forma correta de separar todo esse material, porque a gente tem empresas legalizadas que fazem isso, e os funcionários dessas empresas, eles são separadores de material, essa é a realidade. Funciona assim, né? Essa questão de achar que a gente vai conseguir uma coisa cultural é muito difícil, né, Vanderlei? De você levar para cada um, que cada um separe. Até porque tem muita gente que o faz e hoje no modelo que é feito fica desanimado. Porque você separa tudo, bota em saquinho lá na frente da sua casa. Vem o caminhão, junta aquilo tudo, joga dentro do compactador e leva de qualquer maneira tudo misturado. Mas dizer que sim, é uma profissão sim, muito honrada, muito digna, existe ela no mundo inteiro, não é só aqui, existe ela no mundo inteiro, mas feita de maneira correta, se dando dignidade. São através das usinas de separação de material, né? Dizer que o seguinte, o maior problema ali não está no transbordo, não. É justamente na desmobilização daquele local ali. Porque pode parar de jogar lixo ali, mas vai continuar produzindo chorume para jogar dentro do rio, sim, no Fiche ali, que vai para o Paquequé, que vai encontrar com o Rio Preto lá em Providência, que vai ser a água que o pessoal de São José do Vale do Rio Preto vai tomar. Entendeu? Então, o maior problema, o maior custo, a maior eficácia está ali. Mas não tem que criar um projeto, não, já existe. É só questão de executar, tem que fazer. É caro? Hoje é caro porque chegou nesse ponto. Mas aquilo ali tem que ser desmobilizado. É fazer a desconstrução daquilo que está ali hoje, essa imagem que você vê aí. Isso que é degradante. Você vê as pessoas debaixo de um caminhão. Já houve acidentes ali com esse tipo de equipamento. Com as pessoas, isso ali é degradante. Mas o trabalho deles é muito digno, é muito honrado e tem que ser reconhecido e dar dignidade para essas pessoas. Mas voltando aqui a essa desmobilização, aquela imagem que a gente viu ali foi quando, como eu disse aqui, o Petro concluiu mais de 95% daquela obra. Isso é muito comum no meio político, né? O cara vem 4 anos fazendo uma obra, não dá tempo dele inaugurar. O Petro chegou a fazer até uma inauguração, acho que 2005, 2004, de um pouco do que ele já tinha feito, e depois veio dando continuidade, mas o Jorge Mário realmente faz a inauguração de uma obra já pronta, né? Isso é muito normal na política, você vê isso, alguém vem e inaugura a obra pronta do outro. Isso aconteceu no governo Arley com a questão do Jorge Mário. O Arley inaugurou
ali do lado da rodoviária, aquele centro de comercial ali, né? Aquela feira popular, o Jorge Mário fez, o Arley inaugurou. Aí o Petro fez, o Jorge Mário, infelizmente, isso é natural. É comum acontecer. Mas a desmobilização está nisso. Tem que se desmobilizar. Existem várias maneiras corretas, né? A maior hoje, a que eu mais entendo e vejo as pessoas falarem ali, e tecnicamente já se comprovou, é a incineração de todo aquele material ali. Porque aquele material que está soterrado, hoje ele já não serve mais para reciclagem. Ele já é um material que está danificado, em estado de decomposição, mas hoje a usina de queima, né, que vai gerar energia, que hoje tem tanta tecnologia, vai queimar, vai gerar fumaça. Não, existe hoje tecnologias aí que vão permitir. Mas essa desmobilização não é simples, não é barata e não é de curto prazo, mas ela tem que iniciar. E ela deveria ter iniciado lá em 2018, quando o prefeito faz aquela visita, junto com o judiciário. E eu me recordo de uma fala do juiz, que está no vídeo, não sou eu, eles que estão dizendo, o juiz fala assim, essa parceria entre executivo, legislativo e judiciário, que eram quem estavam lá representados, vai facilitar esse processo. Ou seja, eu entendo até que o juiz não voltou mais lá, mas ele devia estar sendo abastecido de informações do executivo. Ó, estou resolvendo. E quando explode essa bomba de pegar aquele fogo, que não foi o primeiro nessa gestão, já é a segunda ou terceira vez que pega fogo nessa gestão do prefeito Vinícius Claus, sim, né, várias outras. Questão essa que me dá, e aí vou falar, tem uma fala de um vereador que falava lá, né, que é de causar estranheza, porque ele respondeu outro dia, num comentário na rede social dele, que a investigação está sob segredo de justiça. Mas se ela está sendo feita pela Polícia Civil, ela não está no judiciário ainda, mas que ele disse que está sob segredo de justiça. Mas olha só que investigação lenta, porque ele disse, numa live, daquelas que ele faz quando ele está transtornado, né, dizendo que no final ele ainda interrompe e fala, não, voltando aqui, queria dizer que estamos próximos, faz aquela cara muito de suspense, né? Me senti até naqueles filmes de suspense, estamos muito próximos de descobrir o culpado. Ele não estava próximo, ele estava em frente ao culpado, porque a tela do telefone dele estava espelhando o rosto dele. E o culpado é ele. O culpado é ele porque não tomou a providência que se comprometeu junto ao judiciário e tem que ser penalizado. Esse inquérito já está resolvido. O culpado daquele incêndio criminoso que tem lá é o prefeito, simples assim. E a desmobilização é complexa, mas tem condições de fazer. E dizer também o seguinte, esse transbordo que ele está fazendo, levando todo esse material para Belfor Roxo, poderia estar dando dignidade, sim. Porque se tiver vontade política, com 700 mil reais que ele está gastando por mês aí, ele montava uma usina, e eu tenho certeza que todo mundo apoiaria, provisória aqui na cidade, mas com decência para essas pessoas trabalhar. A gente hoje tem galpões aí que você contrata com as empresas, aqueles galpões estruturais que se colocava, se preparava um piso ali, essas pessoas coletavam e vou te garantir que dessas 150 toneladas, 80 ficava aqui para ser reciclado. Exato. E assim, só complementando aí o comentário do Rangel e dessa moça, os catadores, sem dúvida nenhuma, no Rio de Janeiro, há locais onde eles já têm o sindicato dos catadores de lixo. Não dá pouco dinheiro, não, tá? São organizados. Centros de triagem, eu estava aqui tentando, porque são centros de triagem. Na verdade, eles são, além de ser muito dignos, ser uma ajuda incrível para a cidade, eles também conseguem muita dignidade para as suas famílias através desse trabalho. Então, é fundamental que a gente busque. Eu acho o seguinte, né? Se foi para a Cidade do México buscar informações lá a respeito de mobilidade urbana há pouco tempo, se vai para Brasília, eu acho que também vale, talvez, uma viagem mais próxima para a gente buscar informações a respeito do que funciona em outras cidades, com usinas, o que a gente pode fazer nesses próprios sindicatos e nas centrais sindicais que já são organizadas dos catadores de lixo, que isso existe. Então, é fundamental que vá se buscar. Você conversa com os catadores ali, você olha o tamanho do que a gente está falando. Eles falam em torno de 100, né, que tinham ali. Eu não sei te dizer precisamente quantos tinham ali. Mas tinha catador ali que chegava a tirar R$1.000, R$1.500 por semana. Sim. Com material reciclado. Isso vendendo ali, né? Você imagina isso organizado e essas pessoas tendo o direito de mandar isso direto para o cliente final. Olha só. Sem dúvida. Se você aprimorar o processo de coleta seletiva, dando um destino, né, ao lixo, quando ele é colhido na sua casa, para chegar nesse ponto de desova, para então fazer o transbordo, você, além de facilitar a vida do catador, do reciclador, você vai diminuir o seu custo do transbordo, porque nós estamos transportando hoje, pagando para transportar lixo para outro município, lixo que não é necessariamente lixo, é dinheiro, que não foi suficientemente separado para virar dinheiro aqui. Então, você pode aumentar a eficiência da separação,
com essa coleta do lixo, com a coleta adequada, e não é difícil. Se o prefeito fala que o tratamento de água em Teresópolis é só 60%, só 66% usa água tratada, você tem, então, 100% de lixo não separado, porque não se tem um processo de coleta seletiva em Teresópolis de forma eficiente. Então, se você investir no processo de coleta seletiva, se você envolver as empresas de caçamba nesse processo de separar o lixo, de não misturar esse lixo industrial, o detrito de construção, o detrito de jardim, no lixo que vai ser separado pelo catador, você aumenta o potencial de separação desse lixo catado e você vai talvez dobrar a quantidade de pessoas nessa função de catador de lixo, fazendo dinheiro e desonerando a prefeitura no transporte, já que nós estamos pagando para lixo passear. E você vê que ele tem tanto interesse, Hélio, em resolver isso, que olha só, o único caminhão que faz coleta seletiva em Teresópolis, que pega onde nos lugares separa, ainda foi um caminhão doado na época pelo secretário estadual do Ambiente, André Correia, que hoje já era deputado, estava secretário. Aquele caminhãozinho baú foi doado para várias cidades, não foi só Teresópolis, né? Através da SEA, que é a Secretaria Estadual de Ambiente. É o único caminhão que ainda opera na cidade hoje. Você vê, o prefeito está há 5 anos. Mas para operar com eficiência, ele ampliou? Tem que ter essa contrapartida da máquina pública, incentivando, orientando as pessoas para fazer a coleta seletiva. Porque você separa o seu lixo e o lixeiro vem, o caminhão do lixo pega tudo aquilo, mistura, né, e tritura aquilo no compactador, isso desanima, desanima você de fazer a separação. Isso, né? Só através de campanhas educativas. Então, tem que ser campanhas educativas. E premiações, agora recentemente não teve um sorteio de uma premiação... não teve um sorteio agora de uma premiação do... Nota premiada, então. Não teve... Faz um concurso. Faz um concurso, faz um sorteio premiando aquele que mais tivesse coleta seletiva. Quer dizer, jeito tem, né? Eu tenho uma pergunta para vocês três, eu até abro com você, só que o nosso tempo está esgotando, hein? Você tem experiência, obviamente, sobre transporte coletivo, né? Transporte de pessoas. Tá? Rangel e Vanderlei. A gente gasta cerca de R$ 1.300.000 por mês com a empresa que faz a coleta do lixo. Não poderia ser feito pela prefeitura? A prefeitura compraria caminhões e faria a coleta do lixo? Bibi, ficaria muito caro? Olha, eu não tenho essa informação. Mas não, sim, mas você tem experiência de ônibus. Sim, eu acho que tudo que a gente municipaliza fica mais caro. Né? Tudo que a gente não divide por toda a população, obviamente, eu não sei hoje se a prefeitura teria condição, inclusive porque isso demandaria funcionário, demandaria gente especializada. Eu acredito que, eu não sou contra a privatização nesse caso, mas tem que ser realmente bem estabelecida e com regras muito claras. Né? O Rangel usou no início do programa uma fala muito interessante, que foi transparência, né? Com muita transparência no processo, para que, de fato, aquilo reverta em condições melhores para a cidade. Então, eu, pessoalmente, acredito que municipalizar tornaria ainda o processo mais caro e a gente não teria essa competência ainda, porque eu acredito que dependa de questões mais adequadas. Não sei se falei besteira, Rangel e Vanderlei me corrijam. Eu vou te dizer o seguinte... o que eu tenho receio disso? Que é uma coisa administrada pelo poder público. Exato. E aí vira cabide de emprego, aí vira negociação. Mas vou te falar, se tivesse transparência, legalidade e moralidade sobre tudo, ficaria mais barato. Ficaria mais barato porque você não tem que dar lucro. O empresário, e justo isso, eu digo isso, as pessoas, você é... Não, pô, o empresário é que toca esse país. Mas Sim. O empresário, ele não é filantropia, ele vislumbra lucro. Tudo que ele fizer tem que dar lucro. Ponto. É simples assim. E gera custo. Então, quando você tem um sistema muito complexo, sobretudo de licitação, um caminhão compactador desse, que talvez a empresa privada consiga comprar com R$ 500.000, quando vai o município comprar, custa 900. Porque os sistemas de licitação que se fazem, as burocracias que se criam, e aí quando o empresário vai comprar, e ele vai lá e escolhe a marca que é boa. O município bota a marca tal ou similar. E aí o cara me vem com aqueles caminhões que a primeira vez que quebra não tem peça no Brasil, não tem manutenção, porque as licitações são mal feitas, as pessoas não têm expertise para fazer, e aí fazem de qualquer maneira. Então, assim, se a gente tivesse um sistema público sério, honesto, pensando na população, seria metade do preço ou menos se o município fizesse. Nos modelos que a gente tem, que a gente conhece, sabe da forma que é feita, ficaria porque você teria frotas sucateadas, mão de obra complicada, então é muito difícil. Mas, sim, se fosse uma coisa séria, se a administração pública for séria, for honesta, for com disposição para trabalhar para a população e não para interesses pessoais, sairia muito mais barato o município fazer.
O que você acha, Vanderlei? Eu ainda sou do tempo da Corel, né? Corel, né? Meu Deus. Eu também sou do tempo da Corel. Funcionava na entrada do Corel veio para Perpétuo. substituir a coleta pública municipal. Do A Rosário? prefeitura tinha os caminhões, Perpétuo, a prefeitura tinha os caminhões para fazer e fazia o serviço próprio de coleta de lixo. Então entrou a Corel, que era uma empresa de Teresópolis, com 10, 12 caminhões, e depois a prefeitura absorveu de novo essa coleta lá ainda no governo do Celso, tá? E depois vai passar tudo isso sendo feito pela prefeitura e depois vai ter a coleta de lixo, se não me engano, no início do governo do Petro, que vai ser feito por empresas, né, desse processo que está sendo feito aí. Esse processo que é feito de uma empresa vir para ganhar, para fazer a coleta, a gente está falando de 1.300.000 por mês, né? 1.300.000 por com mês. mais 700 para transportar para o lixo passear. Então, nós gastamos 2 milhões por mês com lixo. Isso dá 24 milhões por ano. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é muito dinheiro, isso não é um pouquinho de dinheiro só, não. Tá? É uma coisa que deveria estar sendo melhor acompanhada pela administração. Porque se a administração municipal, que ela não tem capacidade, tudo na mão da prefeitura, se complica e vai ser mal feito e mais caro, mas ela tem condições de fiscalizar. Só que ela tem que usar os cargos que tem, ela tem que contratar pessoas, dar ouvido aos conselhos, dar ouvido às comissões da Câmara, facilitando o trabalho de acompanhamento da fiscalização das comissões da Câmara, ouvindo o que os conselhos opinam sobre aquele assunto, ouvindo os interessados, aí vêm os catadores, vêm as pessoas que produzem o lixo, né, e as pessoas que coletam esse lixo. Se você envolver essas pessoas num processo de aprimorar o serviço, você vai ter um serviço aprimorado. Agora, no momento que você tem uma empresa que coleta o lixo e a prefeitura arruma um jeito de quebrar a balança do lixão para o cara vazar 5 toneladas de dia que vazou 20 e ela receber mais com isso e alguém ganha com isso também, e eu falo aqui publicamente uma coisa repetindo uma coisa que você falou na Câmara há cerca de um ano e meio, você se lembra dessa fala, que a Câmara, o lixão quebrou a balança e ficou um tempão operando por estimativa, chegava um caminhão, deve ser 10 toneladas. E eu anotava 10 toneladas e a empresa ganhava, porque a empresa não ganha um contrato cheio de 1.300.000. Ela ganha uma possibilidade de transportar tantas toneladas. Então, ela faz uma planilha de quanto lixo coletou. Nós tivemos o desplante aqui no município de falta de controle desse serviço, ao ponto de ter uma balança do lixão quebrada por um longo período e se fazendo a desova do lixo por estimativa. E nós pagávamos por estimativa. Então, é claro que a estimativa era para cima. Devia ser alta, Nunca né? era pra Você baixo. tem, a balança, ela é um sistema muito sensível, né? Por mais Exato, que seja tem para que ter pesar também bruto, o que você tem? a Você já aferição tem dela. que ter uma empresa contratada para o seguinte, Um quebrou, acompanhamento da prefeitura. ó, vem cá, porque aí você faz a coisa de 1, 2 dias de estimativa, você pega 30 dias corridos no mês. Ó, esses 2 dias aqui você consegue ter como comparar. Então, para consertar. Mas ela, na época, alegava, não tem empresa contratada, não tem quem conserte. Entendeu? E o principal, Rangel, não pode ter medo da fiscalização. Você não pode ter medo do vereador, membro de uma comissão de fiscalização da Câmara. Você não pode ter medo do conselheiro, que faz parte dos conselhos, que acompanham também a administração pública, porque eles são contribuidores. São eles que vão impedir que o gestor vá preso mais na frente. Porque o erro do funcionário, ele vai ser acobertado, mas quem assina é o secretário ou é o prefeito. Então, o secretário ou o prefeito vai pagar uma conta daqui a 5, 10 anos de um erro que ele deixou o funcionário deixar ele na roubada. Então, Então, esses órgãos de controle, eles são para evitar a sua cadeia, quando você é gestor público. E deixa eu te Você fazer não uma pode ter medo pergunta, deles, Vanderlei. nem dificultar o trabalho deles. A gente vê os trabalhos aí da prefeitura, criam dificuldade para responder, responde escamoteado, responde com uma xerox que não dá para ler nada, no pedido de informação da Câmara, para dificultar o trabalho de fiscalização. E quando o serviço de fiscalização cumpre justamente a função de evitar o problema para você, que a justiça vai te arrumar mais à frente, ou que você vai ter um problema. Não, eu tenho que te perguntar, porque eu acho que a gente não pode. Uma coisa que eu penso todos os dias é que eu não posso perder a capacidade de me indignar com as coisas. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês dois. Então, de acordo com o que vocês falaram, vou ver se eu entendi. Eu sou cidadã agora, aprendendo aqui com os feras. Vou perguntar, Hélio. Então, quer dizer o seguinte, se a balança não afere direito, se faz por estimativa, o município paga mais, significa que é dinheiro deixado de investir em saúde, em educação. É isso que eu entendi? Se você está transportando lixo para 80 quilômetros de transporte de lixo, de que poderia ter sido melhor selecionado, melhor catado, você está desperdiçando dinheiro. Se você tem a balança que seja por um dia,
fazendo, não medindo direito, porque não foi aferida a balança, ou porque ela quebrou simplesmente, e criou um mecanismo de anotar no papel quantos caminhões entraram, que também você pode anotar que entrou 50 caminhões e só entraram 30. O caminhão deu várias viagens, quando, na verdade, ele só deu uma. Ou seja, pode-se tudo quando não tem controle. E o controle não é apenas... O controle no setor vai haver quando você tem aqueles outros controles, os órgãos de controle que auxiliam a administração municipal na eficiência da fiscalização. Porque o modelo, nós estamos falando de brasileiro, nós estamos falando de uma possibilidade de dar a volta, de dar malandragem do jeito brasileiro. O jeito vai haver de se arranjar um jeito de receber sem prestar o serviço. Então, você tem que também ter critérios de inibição. E os órgãos de controle, sejam dos conselhos, ou das comissões da Câmara, ou da sociedade organizada, ajudam a administração pública nessa fiscalização. Você não pode cercear esses conselhos. O Vanderlei tem uma forma muito polida, né, de falar tudo. Eu vou dizer assim, enquanto você não ajustar, porque cada um tem um modelo novo de falar, né, mas enquanto você não ajustar o ralo da corrupção, o ralo da incompetência, o ralo da injustiça, o ralo do desperdício, você está tirando dinheiro de saúde, de educação, dinheiro do povo que poderia estar sendo muito melhor investido. Porque e isso é tudo que a gente vê em Teresópolis hoje. Simples assim. Tem uma moça aqui, Simone Maciel, ela está me falando que existe um trabalho de coleta seletiva na Fazenda Hermitage, que você sabe o que é, com a sua participação. Esse trabalho, quando a gente esteve lá, a gente tentou implantar em todos os condomínios, que isso gerava renda para os próprios condomínios. Eu não sei te dizer, não estou mais na gestão, embora tenha muita amizade com todos os síndicos lá hoje, alguns fazem, mas depois, como resolveram não fazer mais de forma institucional dos condomínios, alguns moradores tomaram para si, alguns condomínios ainda fazem para o condomínio e alguns moradores para si, mas tem pessoas lá hoje vivendo da venda desse material. Eu preciso falar sobre esse assunto e outros assuntos com você, aí a gente pode marcar um programa para o início de agosto agora? Estou à disposição sempre. Então tá bom. Na próxima segunda-feira eu vou estar aqui com a doutora Jordana. A doutora Jordana vem para fazer um bate-papo com a gente, ela vai mostrar como é que a gente pode viver melhor, se alimentando melhor. Ela não é nutricionista, mas ela cuida muito da gente. E nós vamos ter aqui a doutora Jordana na próxima segunda-feira. O assunto agora, rapidamente, 1922. Eu estou vendo aqui um programa do Festival de Cinema em Teresópolis, interessante isso aqui, como a coisa era simples e bem organizado e bem feito. Chegada no Higino Hotel, no Hotel Higino, a premiere no Cinearte, isso na quinta-feira, quando chegava na sexta-feira, desfile da Banda do SEI, banho de piscina na Casa de Portugal, com coquetel. No sábado, banho de piscina no Clube do Ingá, com coquetel, olha que coisa legal. Jantar no Bife Grande. Artistas, né? Rádio e televisão, isso eram os festivais de cinema. No domingo, banho de piscina no Comari, almoço no Comari, coquetel, tarde livre, jantar na Taberna Alpina. Enfim, essa história é contada no livro 1922, que vai ser lançado amanhã. Toma que o filho é teu. Eu já vou dizer para ele que eu quero um. Eu já vou ser aqui certo. A pidona, eu quero um. O Festival de Cinema, a gente tem a ideia assim, de uma coisa muito glamourosa, né? Mas o que compunha as atrações do festival eram coisas muito simples. Corrida de saco, com ovo na colher, parregadas, né? Essas coisas de festas juninas, de festas de interior, de quermesse, eram muito presentes também nessa... E, além disso, o banho de piscina com um artista, né? Então, o clube vai ter o banho de piscina e um artista, ou um grupo de pessoas assim, relevantes, vão participar desse evento, ficava assim, de participar, esse é o evento dos festivais de cinema que nós tivemos aqui entre 63 e 72, que são a marca do governo do Flávio Bortoluzzi. A gente fala do Festival de Cinema no livro porque eu precisava de mensurar as administrações que nós tivemos ao longo desses 35 prefeitos que nós tivemos lá desde 1913 até 1972. Então, é complicado eu dizer que o escritor dizer que esse prefeito foi bom ou foi ruim. Eu preferi ser generoso com todos eles e ser crítico com todos eles, mas deixando as obras que eles deixaram, deixando o legado de cada administração. E agora eu vou fazer o advogado do diabo, pode. Então, vou perguntar assim, eu falava sobre isso em casa, né? A gente olha para trás e percebe os legados que foram deixados. Desses últimos anos para cá, tem muitos legados para você anotar ou você teve menos trabalho? O livro tem 2 volumes, né? Então, o livro, na verdade, ia ser um livro de cerca de 200, 250 páginas só sobre esse assunto. Só que a pesquisa começou a crescer demais e eu preferi separar os 2 assuntos. Separar o tempo antigo da política, né?
da prefeitura antiga, que é até cerca de 1970. Vamos pegar o Flávio, o Valdir, o Omar, o Malhardes, o Janotti, que são os prefeitos a partir da regularidade eleitoral de 47 para cá, e os prefeitos nomeados antes de 47 até 1913, voltando no tempo. Então, a gente falou desse pessoal antigo, que não está mais entre nós, que não tem referência de famílias, quase a maior parte deles não tem mais, né? Então, só o Dr. Valdir tem alguma coisa, o Malhardes tem, mas você não tem muita referência, então ficou mais do tempo antigo. Esse povo mais recente, dos anos 70 para cá, que aí já vai pegar o governo do Malhardes, depois do Pedro, do Celso, e então o Tricano, e depois o que veio a partir dali, ficou para o segundo volume. Vamos aí dar. Então, não dá para falar. Então. Esse segundo volume vai ser uma história. Ou vai ser diferente, menor, né? Porque você vai ter uma possibilidade do leitor avaliar como que foi esses governos. Nós todos lembramos o que aconteceu durante o governo do Tricano, o governo do Petro, o governo do Jorge Mário. Isso está numa memória recente para a gente. Então, fica mais fácil de avaliar. Então, a forma de contar essa história, certamente que vai ser outra, né? E de interpretar também. Aqui é um livro histórico, ou seja, até 70, só mesmo nas pesquisas, nos documentos, alguns depoimentos orais, algumas matérias de jornal, que a gente consegue achar essa informação. Até mesmo achar quem foram os prefeitos, já foi uma luta. Quando eles tomaram posse, eles foram eleitos ou nomeados, nada disso tinha documentado, né? Porque a história de Teresópolis se perdeu lá no início com o incêndio da Câmara, né? Os vereadores colocaram fogo na Câmara para assumir com os documentos. Isso em 1899. E, a partir dali, se perdeu aquela necessidade de preservar a memória. O que não aconteceu em Friburgo e em Petrópolis. Porque, como havia um rito de guardar documentos, de ter o livro de ata, tudo isso, e desde a primeira resolução, desde a primeira portaria, houve uma preocupação com a memória. Como nós perdemos 10 anos de memória do município nesse incêndio de 1899, não se criou uma rotina de guardar os decretos por numeração, se perdeu muito a memória de Teresópolis. E nós temos um problema aqui, que pouca gente sabe, o livro vai contar isso. De 1930 a 1947, nós não tivemos Câmara. Nós tivemos aí 15 a 17 anos sem vereadores, né? Um período pequeno de 1936, uma eleição por um ano só, mas da Revolução de 30 até o fim dela, até a eleição da primeira Câmara, a partir da regularidade eleitoral em 47, nós não tivemos vereadores, nós não tivemos acompanhamento da cidade em atos oficiais. Eram prefeitos interventores, que muita coisa eles levavam essa coisa para o Estado, não ficava guardado, né? Eles eram uma espécie de um administrador, de um cargo comissionado do Estado no município. Então, se perdeu muito a memória disso. Achar essas informações foi muito difícil. Então, o livro trata disso, de uma memória mais desses primeiros 50 anos, né? E fala também um pouquinho da pré-história do município, como é que surge, o que é a freguesia, o que é o período Marche, o que é a criação da cidade em 1890, o que é a emancipação do município em 91. A gente vem passando por isso, né, de forma bem didática e bem fácil, né? Porque eu não sou necessariamente um historiador, eu escrevo em jornal. E quando você é jornalista, você é um contador de história. As suas histórias têm que ter início, meio e fim, coisa que os historiadores não se dão muito conta disso. Eles vão jogando informação e você não consegue entender o que é a história, né? Então, o jornalista consegue escrever em forma de história. Aí no livro deve falar muito das obras de cada um, né? E eu já consigo ver na segunda edição, então, de 18 a 23, né? A gente só teve obra do cemitério, né? Então, as gavetas do cemitério. Então, já estou vendo aí essas páginas de 2018 a 23. Festival de Cinema, por exemplo, foi a grande marca do Flávio, né? O Flávio tem essa marca do Festival de Cinema, foi o que ele fez. E outros prefeitos fizeram outras coisas, e o livro fala disso. Isso é importante, também, né? Isso é importantíssimo para a gente saber dos legados. Eu tenho 41, então vou lembrando, e até a gente vai acompanhando política de um pouco mais de tempo, menos tempo para cá. Mas olhando para trás, você lembra aí da Casa de Cultura, né? Você lembra aí do Pedrão, e a partir daí, da rodoviária, e a partir daí eu não tenho memória recente de nada. De nada, assim, que foi, o que construiu, assim. Acho que o pórtico foi a última coisa, né? Nós temos um prefeito, doutor Valdir, por exemplo, que ao longo de 4 anos de governo, somente 4 anos, ele inaugurou 31 escolas. Olha isso. Inaugurou pegar um terreno, fazer a fundação, fazer a parede, fazer o telhado e colocar a escola para funcionar. Contratar professores, criar a estrutura, porque não tinha essa coisa de professores, você tinha que contratar funcionário novo para ser professor e tal. Ou seja, então, você não precisa dizer que ele foi bom ou foi ruim. Você disse que ele fez 31 escolas, né? A obra dele já está ali, dizer, né? Que o atual já destruiu umas 5, pelo menos. Amanhã, que horas?
16 horas, a partir das 4 horas da tarde, na Casa da Memória Arthur Dalmassa, ali na Praça Santa Teresa. Eu vou ter o maior prazer de receber os amigos, as pessoas que assistem o programa na TV, aqueles que nos acompanham na internet, os amigos que acompanham o nosso trabalho na imprensa, né? Vai ser muito bom, é um esclarecimento dessa vida política de Teresópolis ao longo desses 100 anos. E é um livro que tem as orelhas do Jackson Vasconcelos, que é um estrategista político, um cientista político muito conceituado. Tem uma consideração também que me deu muita honra colocar no livro, da historiadora Mary Del Priore, que é hoje uma das pessoas mais qualificadas para falar de história do Brasil, né? Que quando eu pedi a ela uma apreciação do livro, ela na semana seguinte já me retornou, me atendeu muito bem, ela faz uma apreciação muito generosa do livro, né? Então vai ser um prazer muito grande ter vocês como leitores e principalmente ter a presença de vocês lá nesse sábado 22, a partir das 4 horas da tarde, na Casa da Memória. Obrigado, Vanderlei. Vereador, início de agosto, podemos? Pode ser. Vou ver uma data aqui, eu te falo hoje ainda. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bibi, está de volta? Estou de volta, estou nativa. Então já está de volta no programa? Estou de volta, vamos lá. Sábado que vem, Bibi está de volta aqui no programa Debate. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Daqui a pouquinho está nas redes sociais, está no YouTube, no Instagram e no Facebook já está. E a gente volta na próxima segunda-feira, doutora Jordana, aqui no programa. Muito obrigado. Vem aí o boletim. Atenção, hein? Matérias do boletim de hoje. Tiroteio no bairro de São Pedro, Festival do Sesc. A Isla falando sobre uma festa na paróquia de São Cristóvão. Vem aí o dia de São Cristóvão. Inauguração da quadra lá em Pimenteiras. A ponte do trem, que está um negócio complicado ali em Araras. E mais matérias, e a Isla e o Bandeira com informações, e Marcelinho apresentando o boletim que começa agora, dentro de 2 minutos. Muito obrigado e até segunda, se Deus quiser.